Pois bem, eu vou trabalhar 3 capítulos da Bíblia, todos eles em Hebreus, e você vai abrir inicialmente a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Nós vamos trabalhar o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. Nós não vamos ler todos os capítulos, mas nós vamos ler algumas coisas desses capítulos. Porém, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 10, versículo 19 ao 25. Esse é o primeiro texto que eu quero compartilhar com você, para você já ir pensando aonde nós queremos chegar. Vamos lá. Diz assim o texto em capítulo 10 de Hebreus, versículo 19: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Versículo 23: Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Feche seus olhos um pouquinho, por favor. Eterno Deus, querido Pai, somos gratos pela sua presença em nosso meio. Já desde quando chegamos neste ambiente de adoração, já podemos sentir a sua presença e saber que o Senhor está presente neste lugar para tratar e falar conosco e ministrar sobre a nossa vida. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja do Senhor, neste ambiente, neste lugar, que o Senhor quer fazer uma grande obra em nossa vida nessa noite. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Meus amados irmãos, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu quero que você tenha um pouco de paciência comigo, porque eu gosto muito de detalhes da palavra do Senhor. E quando eu entro nesse caminho de pregar a palavra do Senhor, eu não quero que você saia, por exemplo, com dúvidas. Você não pode sair daqui com nenhuma dúvida. Você não pode sair daqui dizendo: Senhor, eu não entendi isto. Porque eu creio que o Espírito Santo, ele vai falar com você claramente, para você tomar decisões claramente na presença dele. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Pois bem, a Bíblia, você sabe, eu também sei que ela é formada por 2 livros, nós chamamos eles de Novo e de Velho Testamento. Esse contexto de ter um Velho e um Novo Testamento é muito importante, e hoje nós vamos pregar um pouquinho sobre o Velho Testamento. Porém, nós queremos entender que vamos falar mais do Novo Testamento. Porém, lembrando aqui que o Velho Testamento, ele trata muito especificamente sobre o povo de Israel, sobre a história do povo de Israel. E por conta disso, o Velho Testamento, ele tem a sua real importância. Não é um livro que você tem que deixar de lado, não é um livro que você tem que abandoná-lo e falar: não, eu só sou da nova aliança, eu quero andar aqui no Novo Testamento. Não, não, todo o livro, toda a palavra do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nós, em nome de Jesus. E a revelação entre o Velho Testamento e o Novo, se trata de algumas coisas que aconteceram no Velho e no Novo, que elas se assemelham e se afunilam e vão chegar aonde nós queremos nessa noite caminhar, que é encontrar com o Senhor Jesus. Pois bem, no Velho Testamento, você vai descobrir que Deus é um Deus de aliança, amém? Tem um texto, uma música que fala que Deus de aliança, e essa música é muito bonita. Porém, nosso Deus verdadeiramente é um Deus de aliança. Ele fez aliança com os homens. Essas alianças que ele fez com os homens, ela realmente foi quebrada pelo próprio homem, não por Deus. Por exemplo, temos a aliança adâmica, aliança com Adão. Temos a aliança abrâmica, aliança com Abraão. Temos a aliança noética, aliança com Noé. Aliança mosaica, aliança com Moisés, aliança davídica, aliança com Davi. Essas são alianças mais conhecidas e alianças feitas por Deus com o homem, e o homem sempre quebrou. Sempre a iniciativa vinha de Deus, tudo vem de Deus,
tudo vem por causa dele e para ele. Portanto, essas alianças, elas tinham pouca durabilidade. Às vezes, elas duravam uma geração. Na outra geração, já estava tudo perdido. O povo já estava idolatrando, o povo já estava trocando Deus por outros deuses, o povo já estava pecando e vivendo uma vida sem a presença do Senhor. Portanto, essas alianças, elas foram feitas Deus com o homem, e isso não funcionou, pode ter certeza disso. Portanto, nós entendemos claramente que o plano de Deus, por conta de fazer essas alianças, e quando ele faz a aliança abrâmica com Abraão, ele está em mente em criar uma nação, um povo exclusivamente seu, um povo que iria adorá-lo em espírito e em verdade, um povo exclusivo do Senhor. Portanto, vamos compreender aqui o que nós queremos trabalhar, que Deus, ele queria ser adorado por um povo, porque naquela época havia a ideia de que todos tinham muitos deuses, então havia uma multidão de deuses, e eles adoravam todos aqueles deuses. Aí Deus levanta Abraão para criar uma nação, essa nação exclusiva do Senhor. Tudo isso, novamente, vai nos levar a refletir que Deus, ao criar essa nação, tinha um propósito final. Portanto, quando Deus termina a sua última aliança, ele vai dar um basta na aliança feita dele com o homem. Acabou, com o homem eu não vou fazer mais nada não. Agora eu vou fazer comigo mesmo. Eu vou fazer uma aliança comigo mesmo. Aí é que começa a nossa vitória, porque Deus vai fazer aliança com Jesus. Vamos chegar lá. Portanto, então, nós concluímos que havia uma velha aliança, e agora temos uma nova aliança. Portanto, lembrem-se, duas alianças, dessa primeira aliança, várias alianças, mas nessa última, a aliança com Jesus, ela será somente uma. E é sobre ela que nós vamos falar, tá bom? Mas antes de falarmos da nova aliança, eu não posso deixar de falar algumas coisas da velha aliança que pode nos ajudar a entender a nova aliança. Pois bem, a carta de Hebreus, se você fala assim, puxa, eu leio o Velho Testamento e eu não consigo entender, ou eu não entendo muitas coisas do Velho Testamento. É claro que você deve ler o Velho Testamento, e você deve fazer isso sempre. Porém, se você fala que eu quero compreender qual é o sentido do Velho Testamento, leia a carta aos Hebreus, leia todinha, você vai descobrir ali porções que vai nos trazer para você um entendimento sobre o que era o Velho Testamento. Então essa carta, ela nos traz luz, nos traz realmente uma ajuda para compreender realmente aquilo que aconteceu na velha aliança. Então nós devemos ter em mente algumas coisas. Agora que eu queria que você prestasse atenção, não feche a sua Bíblia, fique com ela um pouco aberta, se possível. Nós vamos trabalhar o capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10, tá bom? Então vamos lá, olha só, nós devemos ter em mente que, em primeiro lugar, para essa aliança, essa antiga aliança, havia um lugar, havia um ambiente. O capítulo 9, versículo de 1 a 4, diz o seguinte, olha aí: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Preste atenção nisso. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro com incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então entenda, para que acontecesse a primeira aliança, tinha que ter um lugar, assim como nós temos este lugar. Tinha que ter um templo, tinha que ter um tabernáculo, tinha que ter um ambiente. As indicações para a construção daquele ambiente foi dada pelo próprio Deus. As métricas, quantos metros de altura, quantos metros de largura, né, os pavimentos, tudo era indicado pelo Senhor. Havia espaços reservados
É interessante você saber, por exemplo, que havia espaço para as mulheres, chamado Pátio das Mulheres. Havia também espaços dos gentios, chamado Pátio dos Gentios. E havia ali o Pátio dos Homens, no caso dos judeus. Havia o santo lugar, havia o santo dos santos. Então você percebe claramente que Deus ele estabeleceu aquele lugar em ordem, em organização, para que pudesse sair tudo perfeito. O serviço realizado pelo sacerdote é também prescrito pelo Senhor. Ele não fazia o que ele queria fazer, ele fazia aquilo que estava determinado e definido pelas ordens do Senhor. Havia purificação, havia turnos, porque era 24 horas por dia. Havia também as roupas que eles usavam eram roupas diferentes, roupas com alguns utensílios diferentes. Havia regras. Para vocês terem uma ideia, no versículo 6 a 8 do capítulo 9, olha o que diz aí: ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo, preste atenção, para servir os serviços sagrados, todo dia. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, preste atenção nessa palavra, que ela é muito importante para você e para mim. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Preste atenção, o sacerdote, ele entrava para oferecer os sacrifícios, ali continuamente, diuturnamente. Isso é muito importante você saber, Agora, havia ali o sumo sacerdote. Essa pessoa então, ela tinha um destaque diferente, era um levita também, era o sumo sacerdote. E esse homem, uma vez ao ano, ele entrava aonde? No Santo dos Santos. Ele entrava num lugar ali onde ele ia oferecer um sacrifício real, para que toda Israel fosse abençoado. Portanto, lembre-se que ele andava, isso aí na história a gente percebe, ele colocava sininhos no pé. Quem já é de Minas Gerais? Tem algum mineiro aqui? Deixa eu ver. Quem é de Minas? Lá em Minas Gerais tem um negócio chamado congada, e na congada, aí tinha um grupo chamado Moçambique, e os moçambicanos lá, que faziam, eles colocavam umas coisinhas no pé, assim, que fazia barulhinho, plim, 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 fazendo sinalzinho, e elas iam marchando e fazendo aquelas coisas todas. Nesse caso, o sumo sacerdote, ele entrava com um sininho desse nos seus pés, com uma corda amarrada na sua cintura. Por quê? Porque não podia ninguém entrar lá, a não ser o sumo sacerdote. E se ele estivesse em pecado, ele morreria. E é por isso que ele entrava com a corda amarrada e com sininhos. E enquanto ele fazia todo o trabalho de oferecer o sacrifício, o barulho do sininho estava acontecendo, então todo mundo sabia que estava tudo bem. Mas se cessasse aquele barulho, eles poderiam pensar, ele deve ter morrido. Eles tinham que puxar ele com a corda. Entenda, estar na presença de Deus não é brincadeira, não é para qualquer um. Não é uma brincadeira, um joguinho. Mas entenda, é muito importante você saber que o Santo dos Santos é o lugar especial para estarmos. Tudo isso era apenas sombra do que Deus iria fazer. Sabe o que é isso? Era somente uma amostra grátis. Era somente algo assim, olha, vai acontecer algo dessa forma, mas não é isso. Isso aqui é só uma sombra, isso aqui é só uma amostra grátis do que eu vou fazer na vida do meu povo. Vai entendendo, hein, irmão? No capítulo 10, olhe na sua Bíblia, no versículo de 1 a 4, fala sobre isso. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real de tudo. Preste atenção, tudo foi feito no Antigo Testamento com um propósito para chegar aqui, nesse dia, neste lugar, neste santuário, neste lugar de adoração, para que eu e você pudéssemos receber uma porção dobrada do Espírito Santo. Tudo foi feito para isso, porque Deus ele é fiel. Então entenda, meu amado, minha irmã, que essa velha aliança, ela foi feita entre o homem e Deus, e isso, ela foi quebrada. Há muito que eu gostaria de falar sobre essa questão dos ritos, por exemplo, tem muita coisa para falar,
sobre a velha aliança? Tem muita coisa, poderia ter um seminário sobre isso, para nos ajudar a entender os propósitos, por que Jesus foi fazer o que fez, por que Ele morreu na cruz. Lá nós temos os procedimentos, as festas, nós não falamos das festas, tinha tudo ali, os tipos de sacrifício, nós não falamos, né, rolinha, né, cordeiro, cabrito, bode, nós não falamos sobre nada disso. Tem muita coisa para se conhecer e saber, mas nós vamos falar um pouquinho também da nova aliança, que é onde eu quero avançar aqui com vocês. Pois bem, no capítulo de número 8, no versículo de número 1, olhe na sua Bíblia, por favor, está escrito assim: ora, o essencial das coisas, em algumas versões diz que é o mais importante, né, o mais relevante, em algumas versões, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Começa aqui a nossa história. Agora inicia-se então um tabernáculo feito por Deus para Ele. Não mais uma relação com o homem, não mais uma relação comigo e com você diretamente, como nos moldes da antiga aliança. Agora não, agora é uma ideia de que começa uma relação do próprio Deus se revelando de uma forma tal para que Ele pudesse realmente salvar a humanidade. Há um trono, há um rei, o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Entenda, essa aliança então ela se torna eterna, não passa, não muda. Essa segunda aliança, como ela é conhecida teologicamente, ela não é passageira, ela é eterna. Novamente, o Deus Todo-Poderoso chama nós, mas de uma forma diferente agora. Sai a primeira e entra em vigor a segunda aliança. Versículos 6 e 7 do capítulo de número 8, diz o seguinte: mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Entende isso? Se tudo estava perfeito, não precisava de uma nova aliança, mas não estava tudo perfeito, porque a perfeição só vem através de Jesus Cristo na nossa vida. Então entenda, meu irmão e minha irmã, que o caráter dessa nova aliança é superior à primeira, pois agora o compromisso é baseado em promessas superiores, vinda da parte do nosso Deus, não vem de mim e nem de você. A segunda aliança, ela foi feita para sempre, ela é atemporal, ela não tem tempo para acabar. Hebreus 10, capítulo 9, Hebreus 10, versículo 9 e 10 diz assim, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, para exercer o serviço sagrado, e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. Eu queria que você não se cansasse de tanto texto, mas eu não posso me negar a te falar esses textos, para que você possa ter a compreensão clara de que você serve um Deus que te ama e que quer mudar a sua história. Põe isso na sua cabeça. Nós somos santificados na nova aliança, porque é diferente, meus irmãos. Olha a velha aliança como que era. Eu cometi um pecado, e eu pegava um cordeirinho, dependendo do pecado, e levava lá no santuário, e ele era morto, e o sangue daquele animal aplacava a ira de Deus em relação ao meu pecado. E eu continuava pecando da mesma forma,
E eu continuava andando do mesmo jeito, no outro ano, porque era pelo menos uma vez ao ano eu deveria fazer isso, estava eu lá de novo, né? Quem aqui já foi católico? Eu já perguntei quem é mineiro, agora quem já foi católico aqui? Minha mão está erguida porque eu já fui, né? Quem aqui já ficou na fila do confessionário? Deixa eu ver se tem uns companheiros aqui que já ficou, né? A gente ia lá e ficava pensando, que pecado que eu vou confessar para esse padre? Eu já mudei até o pecado, eu vou falar isso, não vou falar isso não, vou falar isso, vou falar outra coisa, eu estava inventando até pecado para falar para ele, está entendendo? Entenda, a gente não era santificado, irmão, mas agora o sacrifício oferecido foi poderoso para retirar a primeira aliança, estabelecer a segunda, que é mais importante. Agora, como que esta aliança, essa nova aliança, ela se realiza, se concretiza em nós? Como ela começa a atuar na sua vida e na minha vida? Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao 18, diz assim: é disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ser dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no seu coração, e as escreverei em sua mente, e acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Guarde isto. Portanto, essa nova aliança, ela nos faz conhecer as verdades, pois elas serão gravadas em nossos corações, no meu interior. Nós, então, também seremos perdoados de todos os nossos pecados. É disso que eu estou falando, porque, irmãos, preste atenção, um dos nossos artigos de fé, ele fala sobre pecado pessoal e pecado original. O pecado original é simples de nós identificarmos também, é o pecado adâmico, onde toda a raça humana, ela nasce em pecado. Toda a raça humana, ela está condenada porque Adão pecou, e toda a raça humana então nasce debaixo do pecado. Esse é o pecado original. O outro pecado que nós trabalhamos é o pecado pessoal, que é os seus pecados, que é os meus pecados, que é os pecados que nós cometemos. E é justamente nesses pecados que começa a nossa redenção, porque Deus quer perdoar todos os nossos pecados. Todos. E é justamente isso que vai nos ajudar a viver uma vida de santidade. Porque a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos receber do Senhor essa dádiva. Agora, preste atenção, como posso entrar nessa nova aliança com Deus? O versículo 19 a 23 do capítulo 10 nos ensina sobre isso. Eu já li ele, eu não vou ler de novo, mas eu quero dizer para você que a primeira coisa que você tem que ter é ousadia. O que é ousadia? Ousadia é quando você faz algo extraordinário, algo fora do normal, algo que vai além, algo que realmente espanta. A pessoa ousada é aquela que vai conseguir realizar coisas que outros não conseguem. E aqui está nos chamando a sermos ousados, né? Porque a Bíblia vai nos dizer que nós devemos ter uma ousadia para entrar no Santo dos Santos. Sermos ousados. Nós somos muito acomodados. Às vezes nós achamos que está tudo bem. Às vezes nós achamos que já li a Bíblia uma vez, está bom. Às vezes nós achamos que ir na igreja uma vez na semana está ótimo. Às vezes nós achamos que está tudo bem, mas nós não somos ousados. E às vezes nós temos até medo de sermos esse ousado que vai entrar no Santo dos Santos. Você sabe por que muitas vezes nós estamos sofrendo e carregando fardos, pesos e choramingando para tudo quanto é lado? Porque nós não somos ousados para entrar no Santo dos Santos. Vocês querem saber quais são os tipos de pessoas que têm mais facilidade para entrar no Santo dos Santos? O pessoal do louvor, esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal aqui, ó. Eles têm uma sensibilidade para entrar na presença de Deus muito mais do que nós.
É por isso que nós devemos ser ousados como eles, de buscar a presença do Senhor em espírito e em verdade, porque são esses os verdadeiros adoradores que o Senhor quer. Então nós devemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, e nós lemos, por quê? Porque o véu foi rasgado. Meu irmão, minha irmã, você não tem que ter intermediário, você não tem que ter alguém que seja um mediador entre você e Deus, não. O único mediador é o Senhor Jesus, o qual rasgou o véu de cima para baixo. E você conhece essa história? Se você conhece essa história, é muito importante saber que está aberto um novo e vivo caminho. Aquele véu era o que separava o santo lugar do santo dos santos. Ninguém podia entrar lá a não ser o sumo sacerdote, mas agora eu e você podemos entrar lá em nome do Senhor Jesus. Ah, mas tem que ter ousadia. Ah, que ousadia? Tem que ter coragem, tem que ter desejo, tem que ter vontade. Por quê? Só tem um caminho, meu irmão, só tem uma maneira de você entrar no Santo dos Santos. No versículo 20 fala disso. Jesus é o caminho para entrar na presença do Senhor. Não tem atalhos, não tem outra alternativa, não tem caminhos ali ou por cá, não tem. Jesus é o caminho. Não é fácil, pois o caminho ele é estreito, diz o Senhor. E caminho estreito, voltando lá para a minha terra, Minas Gerais, a gente andava no meio do mato para ir matar passarinho, caçar preá, pegar goiaba, e a gente andava no meio do mato, e às vezes tinha alguns lugares que você tinha que ir bem assim, caminho estreito. O caminho de Deus é estreito, às vezes há uma cobrança em nós muito forte, e nós devemos realmente responder a isso e dizer: Senhor, eis-me aqui, pode trabalhar, pode mudar a minha história, pode fazer algo em mim, que eu estou pronto, porque eu sou ousado, e sei que estou no caminho correto, e o caminho vai me dar a vitória, porque este caminho, ele vai nos conduzir a Cristo, e vai nos conduzir ao céu. De que maneira eu devo entrar nesse caminho? De que maneira eu devo entrar no Santo dos Santos? No versículo 22, esse eu quero ler com você, do capítulo de número 10, diz o seguinte: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Você fala assim: pastor, como é que eu vou entrar então com ousadia no Santo dos Santos? Nessa noite, neste lugar, como você orou, Jesus está aqui, Ele está neste lugar, para poder tocar e ministrar a nossa vida. Será que está produzindo fé no teu coração, de que Ele está aqui para mudar a sua história? Preste atenção, a primeira coisa que você fala: para mim entrar nesse Santo dos Santos, eu tenho que ter um verdadeiro coração, porque o coração da gente, diz a Bíblia, que ele é muito enganoso, e o coração da gente é onde guarda os tesouros, e se nossos tesouros são ruins, o coração está ruim. Agora preste atenção, um verdadeiro coração, um coração sincero, irmão. Nós não precisamos ter realmente ter uma dupla personalidade, porque nós um dia fomos comprados pelo Senhor, fomos lavados no sangue do Cordeiro. Dos meus pecados Ele não se lembra mais. Eu posso até me lembrar, mas Ele diz que não se lembra mais. E eu quero dizer para você que nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor. Portanto, meu irmão, minha irmã, sejamos reais, verdadeiros, sinceros, verdadeiro coração. Devemos que ter também plena certeza de fé. Olha, Hebreus, o próprio livro de Hebreus, ele diz no capítulo 11, versículo 1, que fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Vocês notam que a fé, ela é muito importante para que você possa chegar aonde Deus quer que você chegue. E preste atenção, a fé, ela faz você ir aonde você nunca pensou que iria. A fé faz você chegar a lugares que você nunca pensou em chegar.
A fé resolve problemas que você considera impossível, porque pela fé nós somos mais do que vencedores. Entenda, plena certeza de fé. Uma outra coisa, um coração purificado. Pastor, mas espera aí, como é que eu faço isso? Arrependimento. Eu gosto de João Batista, porque João Batista, ele sempre dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque o arrependimento é uma mudança de vida, irmãos. Aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fazia tudo errado não quer fazer mais, porque agora ele foi abençoado, purificado pelo Senhor e santificado pelo Senhor. Tem que ter o corpo lavado com água limpa. E aqui não é a água do batistério que vai fazer isso. A Bíblia é a palavra da água que vai te lavar, porque a Bíblia é a palavra viva que muda e limpa e lava o nosso coração. E você deve esperar a promessa. Versículo 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ô pastor Sandro, o senhor fez aquelas promessas para mim, então, Deus, cumpra, porque Ele fez umas promessas para mim. Não vai dar certo, irmão, porque as verdadeiras promessas vêm do alto. E se Deus tem promessa para a sua vida, espere, porque Deus vai realizar o milagre na sua vida. Agora, há uma necessidade clara, de que se você entende que as promessas declaradas na palavra são para você, saiba que Ele vai cumprir cada uma delas, não vai faltar nenhuma, pode ter certeza disso. Pois bem, a gente ouviu toda essa história, eu li tanto versículo aqui, e é muito importante ler a Bíblia, porque se você quiser ser enganado por padre, você quer ser enganado por pastor, você quer ser enganado por macumbeiro, por feiticeiro, por qualquer coisa que queira, é só você não ler a Bíblia. Não leia a Bíblia, você vai ser alvo de engano de qualquer um dessas pessoas. Mas se você ler a Bíblia, você vai saber o Deus que você serve, que Ele tem todo o poder e autoridade para mudar a sua história e fazer com que você seja transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Ah, meu irmão, eu não conheço ninguém que é fiel a Deus, que anda com Deus, que vive aí, tem uma música, né, que é do louvor, sabe, tropeça aqui, tropeça ali, já viu essa música? Não? Tem uma música desse jeito aí, né? Não, meu irmão, o crente, ele tem o seu caminho aplanado pelo Senhor, amém, irmãos? Ainda mais Nazareno, servo de Deus. Agora, preste atenção, há uma necessidade de que nós possamos hoje, porque hoje, aqui, neste lugar, eu vim com muita expectativa, pastor Sandro. Quando você me convidou, foi o quê? Nem sei que dia que foi. Aí, eu já falei, Senhor, eu vou lá, eu sei que o Senhor vai abençoar a minha vida, porque eu vou lá, eu serei abençoado ricamente, e a minha oração é que o povo de lá também seja abençoado pelo Senhor, pela sua palavra, pelo poder de cair no nome de Jesus, pelo Espírito Santo, porque hoje é dia de nós entrarmos no Santo dos Santos, por meio de Jesus Cristo, o único mediador dessa nova aliança. É hoje, porque a ação do Espírito Santo, ela está neste lugar, ela é real e nós sabemos disso, porque a Bíblia diz que Ele está presente. Sabe, tem um outro cântico que eu acho muito legal também, ele fala uns negócios bem legais lá, mas ele tem uma frase lá que diz assim: o que é que os anjos veem que os fazem adorar? Você já parou para pensar isso aí? O que é que o anjo fica vendo, que fica fazendo com que ele fica 24 horas por dia dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Meu irmão, o que é que os anjos veem? Nós precisamos ver o que os anjos veem. Portanto, entenda,
eu quero entrar e ficar na presença de Deus, eu quero andar com Deus, eu quero viver para Deus, eu quero caminhar com Deus. Então, meu irmão, que o Espírito Santo, que é o único que tem poder e autoridade neste lugar, e tem liberdade hoje neste lugar, para tocar na sua vida e na minha vida, para que possa nos levar à presença dEle, que Ele comece a fazer a obra. Portanto, peça perdão pelas falhas, peça perdão pelas falas, peça perdão pelos atos, peça perdão e fala: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor, eu quero voltar a sentir a sua presença. Senhor, eu tinha uns dons de língua, está tudo enferrujado, nem estou falando mais. Eu tinha um dom de profecia, olha, faz tanto tempo que eu nem profetizo, porque, desanimei. Meu irmão, que é isso? Não, porque hoje é dia de restauração e de mudança e de transformação. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você fala assim: eu quero entrar na presença de Deus, eu quero dizer para você que tem espaço para você chegar, e quando você chegar, você vai ver que Deus vai agir poderosamente na sua vida. Eu quero que o Espírito Santo fale comigo e me abençoe hoje, agora, nesse momento. Eu queria aproveitar um pouquinho do meu tempo, pastorzão, que é o seguinte: a Igreja Nazareno, ela toma um cuidado muito grande de chamar este ambiente que eu estou aqui de altar. De altar. E altar é lugar de sacrifícios. O altar é lugar de morte, mas que traz vida. É lugar onde nós oferecemos o que somos ao Senhor. É altar. E eu gostaria de simbolicamente, como o véu foi rasgado ou não foi, gente? O véu foi rasgado ou não foi? Foi rasgado, irmão. Preste atenção, o templo de Jerusalém existe? O templo de Jerusalém existe? Não. Não foi construído, não foi reconstruído, desde o ano 70 depois de Cristo, não tem mais templo, então não tem mais véu, porque Jesus rasgou o véu de cima para baixo, abriu um novo vivo caminho, para que nós possamos entrar, aonde? No Santo dos Santos, por meio de Jesus Cristo. Agora, tem que ter ousadia, tem que saber que este é o caminho, e tem que falar assim: eu quero ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E nós cremos, como Igreja Nazareno, que Deus pode batizar você com o Espírito Santo, pode te encher do Espírito Santo, de tal forma, que você possa falar assim: glória a Deus, hoje, eu fui cheio do Espírito Santo. Posso contar a sua experiência de Espírito Santo? A minha esposa, muito bem, pode chegar ao louvor. A minha esposa, ela estava lendo um livro, pastor Sandro, chamado Batismo de Fogo. Para vocês terem uma ideia, é do Hernandes Dias Lopes, olha aí. E ela lendo esse livro, e a gente trabalhava aqui em Campinas, no CPQD da Telebrás, eu e ela, e aí, aí eu percebi essa mulher, porque a gente, nesse período nós estávamos iniciando a igreja de Indaiatuba, então a gente morava em Indaiatuba, e a gente vinha do CPQD para Indaiatuba, e ela no carro, e a gente ia atrás, e aquele momento a gente compartilhava o carro, carona, e ela atrás incomodada, eu olhando aquele negócio, ela parece inquieta assim, fazendo, que estranho, até que chegou na porta do apartamento que a gente morava, do prédio, a gente desceu do carro, ela desceu correndo, a gente morava no último andar, era de escada, e eu falei assim: eu vou atrás, está acontecendo alguma coisa, eu fui atrás, essa mulher se ajoelhou na cama, e começou a chorar e a receber ali a porção dobrada do Espírito Santo na vida dela, foi cheia do Espírito Santo, a glória do Senhor chegou naquele lugar, nós nos alegramos, oramos, agradecemos a Deus por essa bênção, por esse
Nessa noite, nós temos um privilégio gigantesco, porque Jesus já resolveu nossos problemas, Ele já trouxe-nos luz, Ele já trouxe para nós o caminho a ser seguido, Ele já trouxe para nós uma solução. E nessa noite, eu queria desafiar aquele que Deus falou com você, que você pudesse se levantar e vir aqui à frente, porque nós chamamos isso de altar do Senhor. E vamos agora, simbolicamente, chamar este lugar de Santo dos Santos, o lugar onde a presença do Senhor está. Vamos colocar de pé todos nós? Aí eu queria convidar você, que se Deus falou com você e quer receber uma porção dobrada do Espírito Santo, que você saísse do seu lugar e viesse até aqui, para que você possa receber do Senhor essa bênção, em nome de Jesus. Quem vai ser o primeiro a vir aqui à frente? Sem nenhum constrangimento. Somos uma família, pode vir, porque Deus quer encher você com o Espírito Santo, quer encher a sua vida, quer fazer com que você seja tomado pelo Senhor, de forma tal que você fala assim: puxa vida, se eu soubesse que era assim, eu já teria ido há muito tempo, eu já teria feito isso há muito tempo. E nós vamos aqui entoar um cântico. Enquanto esse cântico vai ser entoado, porque há uma unção do Senhor neste lugar, você vai sair do seu lugar e você vai vir orar. Eu queria convidar os pastores para vir orar aqui, né? Impondo as mãos, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina, devemos impor as mãos, para que possam receber, em nome de Jesus. Se você está passando por lutas, cansado, sobrecarregado, achando que a vida não está lá, essas coisas não é boa para você, essa é a hora de você experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Então, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Vamos entoar cântico e vamos convidar você para vir aqui. Aleluia. Sai do seu lugar, meu irmão. Não fica aí se você sabe que Deus falou com você. Mas vem novamente, eu mergulho. Aleluia. Se você sabe que Deus está falando com você, sai do seu lugar. Aleluia. Tua presença aumente. Ei. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ei. Deus está falando com você. Você quer receber o fogo do Espírito? Saia do seu lugar. Aleluia. Eu me rasgo. Declara, igreja. Por inteiro. Oh, Jesus. Faço tudo. Deixa Deus falar com você, meu querido, minha querida. Deixa Deus falar com você. Eu mergulho na minha mente. Mas peço que a presença aumente. Declara, igreja. E se eu passar pelo fogo, Eu não temerei. Oh, Jesus. Saia do seu lugar se você quer ver cheio do Espírito Santo. Venha para o Santo dos Santos, o lugar de adoração. Aleluia. Oh. Não sei mais viver. Aleluia, aleluia, aleluia. E se eu passar pelo É Jesus. É Jesus. Oh, papai. Glória ao teu nome, Jesus. Declara, igreja. Declara, igreja, com fé. Declara, igreja, com fé. Declara, igreja, com muita fé. Porque quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos? Senhor. Em outro lugar. Glória ao nome do Senhor. Glória. Aleluia. Quem já pisou, quem
Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore. Adore-o. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Oh, Pai. Aleluia. Sua mão, igreja. Erga sua mão, igreja. Erga sua mão, igreja. Erga sua mão, igreja. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A nossa vida te pertence, porque nós fomos comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Portanto, Jesus, que Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Sopra sobre nós o Teu Espírito, que sejamos completamente cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça, cheios do Teu poder. E assim, meu Deus e meu Pai, nós como igreja consagramos a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Dá um brado de vitória. Aleluia, abre a tua boca, dá glória, dá aleluia, aplauda Ele, aleluia. Em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, A glória de Deus. Só a igreja, só a igreja. Quem já Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus, valeu a pena você estar aqui nessa noite. Aleluia, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Queria aproveitar e convidar você. Nós estamos nessa semana, uma semana de oração, é a última semana do ano. De repente você não conseguiu vir nenhuma semana durante esse ano, não perca a oportunidade. Nós vamos estar aqui amanhã às 19 horas, nós vamos estar orando, a sexta-feira também às 19 horas, então eu quero convidar toda a igreja a vir orar, entrar nos santos, continuar entrando no Santo dos Santos. Então amanhã às 19 horas, a igreja vai estar aberta aí, umas 18h30, 18h40, e eu quero convidar você, é uma horinha, você vai ajoelhar quando você começar a sentir a presença, aquela vontade, aí já acabou o horário de orar, e você vai ter que vir na sexta-feira de novo, porque vai ser tão gostoso, amém? Obrigado pastor Fernando, obrigado família abençoada, que
Que Deus continue abençoando a sua vida. Você sabe por que eu gosto do pastor Fernando, né? Porque ele pastoreou também lá na minha terra, não é isso? Lá perto do Castelão, lá em Fortaleza, né? Pastoreou uma igreja do Nazareno lá. Então que Deus continue te abençoando, que você possa voltar mais vezes aqui para estar conosco. Amém? Quem quer que o pastor volte mais vezes? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite, te louvamos por estarmos aqui. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, Pai, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Passa lá na frente, pega seu devocional, você, ou escreve seu nome lá. Deus te abençoe. E os ministros locais na secretaria, quero falar para vocês.